Atos dos Apóstolos, meus irmãos, que contém ali o começo da igreja e aonde nós estaremos indo ali para o final, onde em algum momento nós explanamos esse texto também, mas o Senhor nos incomoda mais uma vez a explaná-lo, esse texto, e com toda certeza Ele quer falar conosco nesta manhã. No final do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que muitas vezes ele não termina com um final, né? Mas ele dá ênfase, o Lucas que escreve, ele não termina sim um final, né? Dizendo que ia ter uma continuação. Mas aqui está o que ficou para nós, e isso é muito importante. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que com toda certeza faz a diferença e a verdade na nossa vida. Atos dos Apóstolos, o final do livro, lá no capítulo... Opa, glória! 27 e 28. Vamos explanar o 28 também, mas vamos falar do 27 também antes. Antes de tudo, um processo, uma história conturbada, uma história dramática, a qual eu e você não estamos isentos, a qual o nosso irmão Paulo passou. E nós, com toda certeza, passamos por momentos de turbulência, por momentos difíceis na nossa vida, mas sempre o Senhor nos dará o escape, né? Sempre Ele nos dá a vitória. Então, Paulo, o apóstolo, ele é um irmão nosso, não é diferente de mim e de você, ele é carne e osso, passou, aqueles que estavam com ele passaram. Eu quero meditar com vocês nessa passagem, que algumas vezes a gente já enfatizou, já passou por elas em alguns momentos, mas hoje também há algo mais profundo ainda, e que o Senhor quer falar com alguns aqui, que parece que então estão destoados de uma certa maneira, mas vamos voltar à concentração, e é isso que Ele quer hoje para nós nessa manhã. Atos dos Apóstolos 27, queridos. Glórias ao nome do Senhor. Como disse, em vários momentos a gente já explanou, e com certeza você já leu essa passagem muitas vezes, devido a uma história dramática, uma história de suspense, do que vai acontecer, do que vem à tona toda essa história que o apóstolo Paulo passa, muitas histórias que são realmente, de fato, dramáticas e que a gente se edifica também. E a gente entende, irmãos, que o final de Atos, nós vemos que Paulo está partindo para Roma. Nós vemos que você pegar os outros capítulos para trás, você vai ver uma longa história extensa, onde Paulo está passando por vários julgamentos, e ele decide então ir para Roma, porque quer ser julgado por Roma, né? Então ele tinha uma cidadania romana. Então ele prefere cair na mão dos romanos do que dos judeus, que ali havia muitas coisas que eles faziam, manobravam juízes, manobravam os fariseus, e poderia então ter um julgamento desfavorável. Então, o Espírito Santo dentro dele, ele entende, não, eu vou para Roma. Até porque o Espírito Santo de Deus não importa, diz para ele que você vá para Roma. Então, irmãos, Paulo está indo para Roma. Durante essa viagem, você acabou de ler, do 14 para frente, mas antes já fala que houve muitas coisas conturbadas nessa navegação e nessa viagem do apóstolo Paulo. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas ali eles passaram ali nesta viagem. E a gente consegue ver que Paulo, ele sofre, irmãos, o navio sofre uma tempestade muito grande. O vento era muito forte demais e o vento veio com violência sobre aquele navio. A tempestade também vem, então há uma série de fatores que corroboraram para que aquela situação desse naquilo que aconteceu. Um naufrágio, um grave naufrágio que estava acontecendo, irmãos. E aí o que acontece? O desespero toma conta. O desespero toma conta de todos. Afinal de contas, eles estão ali, irmãos, estão totalmente com medo, porque eles estão temendo a vida deles. Estão temendo aquilo que poderia acontecer com ele. O medo só aumentava cada dia que passa, porque você percebe no texto que longos dias eles estão ali navegando, estão passando longos dias a mar aberto. Perceba você, irmãos, eles estavam totalmente desesperados. Então o vento veio forte, a chuva, a tempestade estava ali com violência sobre aquele navio. E chegou um determinado momento que eles só viam escuridão. Só havia trevas, não havia mais a luz do sol para iluminá-los, nem mesmo as estrelas. Aqui no versículo 27, você está acompanhando aí, olha só o que aconteceu no versículo 20, né? E não aparecendo, havia muitos dias, é a palavra dizendo, nem sol, nem as estrelas. Então,
Perceba, eles não viam mais a luz do dia. Tamanha era, irmãos, a tempestade. Tamanha era, irmãos, os ventos. Então, nem as estrelas eles estavam vendo. E caiu sobre nós não pequena tempestade. Então, quer dizer, uma tempestade gigantesca, sem precedentes. Uma tempestade que veio ali sobre eles, que não era comum acontecer, pois eles estavam surpresos com a tempestade que eles estavam sendo acometidos. Perceba, irmãos, quando o ser humano passa por situações complicadas, quando o ser humano passa, irmãos, situações difíceis em que a vida dele está em risco, o medo, desespero, pavor, o choro, ele é natural, porque fazem parte dos nossos instintos de seres humanos. É natural que eles estivessem com medo, é natural que eles estivessem assombrados, é natural que o pavor estava nos olhos dele, porque, irmãos, toda a esperança ele já não havia mais. O texto diz claramente, ele fugiu-nos toda a esperança de nós salvarmos. Perceba, quando a esperança de vida sai de um ser humano, ele perde completamente a sua estabilidade, o seu emocional vai lá embaixo, e ele fica então, irmãos, totalmente ali, frustrado, triste, e ali ele já não vê mais esperança de vida. Assim é, irmãos, todos aqueles que passam por momentos difíceis, em que um momento ele pensa, poxa, a minha vida agora está em risco, eu estou prestes a morrer, eu estou prestes a ser ceifada a minha vida. Então, desespero natural, choro, pranto, desespero, as pessoas andam para um lado para o outro, correm, isso é natural. Você, irmãos, não sei se você já parou de ver alguma reportagem, quando você abre uma caixa preta de um avião que cai, quem já teve a oportunidade de ouvir a gravação tudo aquilo que aconteceu na navegação do piloto. Se você vê, irmãos, coisas terríveis, as pessoas, o piloto, até mesmo o piloto que tem treinamento para aquilo, ele chega um momento que ele já não consegue mais esconder as suas emoções, ele já entra em desespero, porque ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe que ali ele já está à beira da morte, ele já está quase indo embora. Percebe, irmãos? Então, porque pelo medo de perder a sua vida, o desespero, irmão, o choro, a correria para cá e para lá, coisas tombando, coisas caindo, mala para todo lado, porque as malas ficam nos compartimentos ali em cima, né, das poltronas. Então, a turbulência, então ele está caindo, e quando ele cai é uma velocidade muito grande, irmãos, uma velocidade enorme. Então, irmãos, perceba que o medo acontece, porque é natural. E, irmãos, o instinto é esse. E também, irmão, se você teve a oportunidade também de ver, de ouvir sequer, você vai ver, depois se você tiver um tempo, veja, né, ali na internet, você vê muitas notícias, histórias, né, de caixas pretas de aviões. Mas perceba, irmãos, que ali está o medo, o pranto, o choro, ali está o medo de se perder a vida. Isso é natural. Dizem que em um naufrágio é muito pior, porque no naufrágio você está ali afundando, você está afundando e as pessoas vão morrer afogadas. Há um processo mais demorado. No avião, você cai, explode, você acabou, morreu. Mas no navio, no naufrágio, você vai morrendo aos poucos. Pessoas morrem afogadas. Então dizem que é pior ainda em um navio quando se afunda, quando se naufraga, e porque a morte ela é mais demorada. 99% das quedas de avião, irmãos, são fatais, não é? São fatais. 99%, a não ser que haja um milagre. Quando acontece um milagre fatal, todos, irmãos, vêm a óbito. Só um milagre de Deus pode livrar, irmãos, as pessoas disso. No caso, irmãos, de um naufrágio, as coisas vão acontecendo devagar, e ali acontece realmente a morte, realmente uma morte lenta, infelizmente. Inclusive, irmãos, havia temor naquele lugar, naquele navio. Perceba que Paulo também está temeroso. O Paulo, que o Senhor Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. O mesmo Paulo que realiza milagres, o mesmo Paulo que estava fazendo a obra do Senhor. Até mesmo ele estava temeroso naquele navio. Perceba no versículo 23. Porque no versículo que antecede o 23, você vai ver que eles estavam todos com medo. É o que eu li antes, né? O versículo 20, né? Fugiu-nos de nós toda a esperança de nos salvarmos. Paulo se inclui, então, Lucas é aquele que está escrevendo. Mas Paulo, ele fala de toda a esperança de nos salvarmos. Senão, se Paulo estivesse bem, ele falava, somente Paulo não estava com medo, né? Mas ele fala, de todos nós fugiu a esperança de nos salvarmos. Irmãos, perceba,
Paulo estava aflito também, temeroso do que poderia acontecer, porque ele estava vendo. Talvez em muitas viagens deles ele nunca viu o que passou naquela noite, naqueles dias, porque Paulo já viajava, já era um experiente, viajava muito para as igrejas, mas agora é diferente, é algo diferente, pois ele já não enxergava mais a luz do dia, já não enxergava nem muito menos as estrelas. A esperança de vida já estava totalmente comprometida. Aí chegamos, irmãos, nós vamos explanando alguns, do 23. Você vê que o Senhor, irmão, sabendo dos temores de Paulo, ele manda um anjo naquela mesma noite conversar com Paulo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O 23 do capítulo 27, porque nesta mesma noite, o anjo de Deus foi lá. Olha só, irmãos, é o servo de Deus, de quem eu sou e a quem a sirvo, esteve comigo. Oh, glória. Na mesma noite, olha só, o Senhor ele sabe exatamente, irmãos, como o seu servo se comporta. Então, Paulo estava temeroso porque no 20 todos fugiram a esperança de vida. Então, na mesma noite, o Senhor mandou o anjo lá, aí, conversar com Paulo. Olha, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Glórias a Deus, irmãos. Sim, irmãos, o Senhor conhece os teus medos. O Senhor conhece os nossos medos. O Senhor conhece as tuas e as minhas preocupações. Ou você duvida que Ele conheça você? Duvida que Ele conheça as preocupações que estão no teu coração? Ou você duvida de que Ele conhece todos os teus medos, as tuas angústias? Hein? Deus conhece, irmãos. Deus sabe exatamente o que se passa com você, os teus medos, as tuas angústias. E não há, irmãos, ninguém que te conheça melhor do que o Senhor. Não existe ninguém que conheça melhor você do que o Senhor Jesus, do que o Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Ele te conhece, irmãos, até mesmo mais do que teu pai, do que a tua mãe. Ele te conhece. Ele te conhece mais do que quem ali está com você, esteve com você, pegou você nos seus braços, gerou você. Ele te conhece melhor do que a tua mãe, do que o teu pai. Porque se você vê a história de Jeremias, o que que diz ali no capítulo 1 do versículo 5? O que que diz, irmãos? Antes de formá-lo no ventre. Oh, glória a Deus. Eu te escolhi. Oh, meus irmãos, glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Jeremias, que história linda, que chamada linda e maravilhosa, porque o Senhor mesmo ali falando para ele, e ali, se você quiser, depois você vê Jeremias capítulo 1, versículo 5, no primeiro capítulo, o Senhor vai ali com Jeremias, eu te escolhi antes de você nascer, eu te separei. Glórias a Deus. E o designei o que, irmãos? Profeta às nações. Perceba, irmãos? E eu e você somos diferentes de Jeremias? Não. Porque nós temos uma chamada. Nós temos um propósito de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, Ele também. Oh, glórias a Deus. Ele já te conhece antes mesmo de você formar no ventre da tua mãe. Antes mesmo de você vir ao mundo, Ele já te conhece, já te conheceu, te escolheu para um propósito, te escolheu para algo e você precisa estar atento a cumprir esse propósito. Jeremias estava, e ali, irmãos, que lindo, maravilhoso. Então, queridos, Ele te conhece, sabe quem você é, quais os teus medos, tuas preocupações, tuas angústias, sabe exatamente o que você passa no dia a dia. Por isso, irmãos, você não deve se preocupar. Você não deve se preocupar. Porque Ele te conhece, sabe dos seus problemas, sabe das suas dificuldades, sabe do que você tem passado, das tuas provações, da tua vida. Conhece, melhor, como disse, melhor do que seus pais. Ele te conhece, Ele sabe. Então, por que temer? Por que se preocupar? Por que, irmãos, está em nós as preocupações da vida nos afligem tanto? Por que então, irmãos? Por que você fica preocupado? Você não deve se preocupar, irmãos, com nada. O desafio hoje é esse, não se preocupar. Mas ainda nós estamos aprendendo a não se preocupar com nada, porque a gente precisa aprender a descansar nele, no Senhor Jesus, que é Ele quem vai nos dar o escape, é Ele quem vai nos dar a solução dos nossos problemas, daquilo que nós estamos enfrentando, irmãos. Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Se Ele não enviar um anjo lá, igual enviou com Paulo, Ele vai enviar alguém para te falar, para falar contigo. Se Ele não enviar alguém, você tem a Bíblia Sagrada com você na tua casa. Você é a revelação todo dia. É a verdadeira revelação está aí, ó, na tua mão. Então, se não vem anjo, se alguém não é usado para falar com você, você tem na tua casa, na tua mão, a palavra. Esta é a verdadeira revelação. Louvado seja Deus, irmãos. De uma forma ou de outra, Ele vai falar com você. De um jeito ou de outro, Ele vai falar com você. Ele vai dizer para você, aquieta, entrega na minha mão as tuas preocupações.
Oh, glória, irmãos. Louvado seja Deus. De uma forma ou de outra, ele vai te tranquilizar, irmãos. Ele vai chegar em você, mas você precisa estar atento ao vídeo, estar atento, concentrado, não disperso, porque senão Deus vai tentar falar de você de várias formas, na palavra, ou algum irmão aqui, ou mesmo você lendo a Bíblia em casa, ou alguém é usado por aí nas ruas, mas você se estiver disperso, e Deus está esperando Deus falar, e aí você perde. Não deixe que a dispersão te pegue, meu irmão. Não deixe que você fique disperso, tire a sua concentração, não deixe que nada apague a concentração. Há muitas coisas que o inimigo tem colocado para tirar a concentração de nós, daquilo que realmente importa, que é ouvir a voz do nosso Senhor. Então, de todas as formas, ele vai tentar falar contigo. De todas as maneiras, ele vai tentar. Todas as maneiras possíveis, ele vai enviar alguém. Ele vai usar alguém aqui. Algum irmão vai usar para falar contigo. Ele vai usar alguém, irmão. Se você, no teu devocional, ele vai ali você vai abrir a palavra. E se você estiver atento, opa, Deus está falando comigo aqui. Deus está falando comigo, glórias ao Senhor, porque o Senhor está falando comigo, irmãos. Não espere uma pessoa chegar em você e falar, porque a verdade está aqui, é a palavra de Deus, ele deixou para você, filhos e filhas de Deus. Amém, meus irmãos? Glórias ao Senhor. Então, de uma forma ou de outra, ele vai falar contigo. Deus mandou o anjo falar com Paulo. Na mesma noite em que o seu coração estava temeroso. E Deus mandou o anjo. Vai lá, meu anjo. Hoje fica muito mais escassos as aparições de anjo, mas Deus ele sempre vai tentar falar conosco através da palavra, ou algum profeta, algum irmão, algum que tenha um dom e ali é usado na palavra, ou também na profecia para você. Não se preocupe, alguma forma ele vai achar e vai falar contigo, irmãos. Creia nisso, amém? Glórias a Deus. Deus mandou o anjo para tranquilizá-lo, o Paulo, a respeito dos seus medos e de todos aqueles que estavam com ele. Versículo 24, o que foi lá que ele disse? Dizendo, Paulo, o que o anjo disse para Paulo? Paulo, não temas. Então Paulo estava com medo, senão ele não ia dizer isso. Então o anjo é enfático. Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. Roma, então é isso. O propósito era ir lá, apresentar-se a César. Esse é o propósito, Paulo, não temas. Não temas, você deve ir apresentar-se. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então não é só Paulo que foi livrado. Então olha só como que é maravilhoso. Então todos que estavam naquele navio foram livrados, irmãos. Oh, glória! Da morte. Oh, irmãos, olha que coisa linda. Não adianta, irmãos, e a gente precisa entender também. Perceba, a gente vai concluir o parênteses aqui. A gente precisa entender. Não adianta, irmãos, Deus fazer tudo. Deus mandar o anjo para Paulo. Não adiantava se Deus enviasse o anjo para Paulo. Se Deus usa os irmãos para falar conosco. Não adianta a gente ler a Bíblia e entender que Deus está falando conosco. Não adianta, irmãos, a gente ver que Deus está falando, mas não acreditar. Não acreditar que aquilo é possível. Que o livramento ele é possível. E que tudo aquilo não vai chegar à minha morte. Que você precisa entender que não adianta nada. Se Deus fazer o que está fazendo, mandou o anjo, mandou o profeta, você leu a Bíblia e entendeu. Mas se ainda assim você não acreditar, não ter fé que aquilo é possível, não adianta de nada, irmãos. Paulo acreditou e ele creu naquela palavra. E assim como nós devemos acreditar, irmãos, na providência de Deus. Para todos os nossos problemas, para todas as tempestades que passam na nossa vida, para todos os ventos que passam, sabe? Os ventos que passam, que vai, parece que você vai derrubar você. Você precisa crer na providência de Deus. Ele já falou contigo, ele usou alguém para falar contigo, você no teu devocional viu, ele falou contigo e ainda assim há uma incredulidade. Por quê, irmãos? Você precisa acreditar, ter fé que aquilo é possível, a providência é possível. Você precisa acreditar, irmãos, que Deus é capaz de resolver esta situação e fazer cessar esta tempestade que está na tua vida. Glórias a Deus, irmãos. Todo o trabalho que Deus teve será em vão se a gente não acreditar, irmãos, que o livramento é possível. Paulo acreditou em Deus, que Deus iria livrá-lo, Então, e não somente ele, todas aquelas pessoas. Olha o versículo 25. Portanto, ó senhores, é Paulo falando. Tem de bom ânimo, porque, o que ele falou? Creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim foi dita. A fé, as circunstâncias estavam totalmente desfavoráveis. A realidade humana diz que eles iam todos morrer. Mas o anjo apareceu, mas o Paulo teve que pôr a fé dele em ação.
Sim, eu creio, como assim como ele disse o anjo, vai acontecer. Oh, glória. Então, irmãos, perceba que é necessária a fé. Acreditar que Deus pode, irmãos, trazer providência à minha situação que eu estou vivendo ou passando. A minha situação que é impossível de ser resolvida, nós temos que crer, porque ele já falou. Você já leu a palavra, ele já usou alguém para falar com você. Se ainda assim você fica incrédulo, aí não vai, irmãos, acontecer, porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, aqui a exortação do Senhor para nós, irmãos. Perceba que já dentro desse contexto o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. E ele nos lembra, ou talvez você não saiba, ele nos ensina também. Quais são essas duas coisas? A primeira delas é que somente quem põe o ponto final, e a gente já frisou isso aqui nos cultos, quem põe o ponto final na nossa vida e na nossa história sempre será Deus. Isso você sabe, mas alguns se esquecem. Deus, irmão, sempre é Ele quem vai pôr o ponto final. Ele é dono de tudo, né? Então, enquanto Ele disser que a minha história e a tua não acabou, ela não acaba. Ela não vai acabar enquanto Ele não disser lá em cima. Enquanto Ele não disser que acabou, não acaba, irmãos. E por que é que muitos irmãos nossos estão temerosos assim, temendo? Temendo o que o homem possa fazer contra ele? Temendo, se esquecendo a algo óbvio, de que alguém que tem marchado com o Senhor há tanto tempo já deveria estar na sua mente e no teu coração. Muito tempo, mas não. Os irmãos têm se esquecido de que Deus, irmãos, é aquele quem sempre vai pôr o ponto final na nossa história, irmãos. Ele tem a última palavra, irmãos. Amém? Glórias a Deus. E a segunda coisa que aprendemos ou lembramos é, além de Deus cuidar de nós, cuidar de você, além dele cuidar de mim e de você, o que ele faz além disso, irmãos? Ele livra aqueles que estão contigo. Oh, glória! A história está aí, a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando com você, irmãos. Você mesmo está vendo a palavra. É a mesma situação. Paulo não somente ele foi livrado. Quem foi livrado com ele? Uma ou duas? Quantas pessoas tinha naquele navio, irmãos? 200? Hã? 276 pessoas. E Deus poderia falar, o anjo, só você, Paulo, vai ser livrado, porque só você. Mas não, o que o anjo fala? É a graça e a misericórdia de Deus sendo estendida. Sendo estendida sobre todas aquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas adoravam outros deuses, irmãos, era cultura. Mas Deus tem tanta misericórdia, diz, olha Paulo, não só você vai ser livrado, mas todos aqueles que estão com você, como é? 276 pessoas, aleluia, irmãos. Glórias a Deus, versículo 37 enfatiza isso. Olha lá, está dizendo, e éramos ao todo no navio 276 almas. Oh, meu irmão, todos foram livrados. Irmãos, dessas 276 pessoas, as chances delas eram nulas de sobrevivência. Tanto é que eles perderam a esperança de vida, não havia mais. Acabou para nós. Não tem mais sol. As estrelas a gente ainda não vê mais. Nós estamos à deriva. A própria sorte já não existe mais. E o controle, imagina o vento levando eles, irmãos. Capaz de eles deparar, não via a hora, num rochedo. E ali se desintegrar toda aquela embarcação. E aí todos venham perecer. Acabou. O sopro de vida acabou. Não havia mais esperança. Mas a esperança estava naquele que estava dentro daquele barco, a qual o Senhor fez. Vira um anjo, olha só quanto valemos para o Senhor. Olha só o quanto você vale para Deus. O servo verdadeiro de Deus, irmãos. Quão é valioso para Deus. E Deus envia o anjo lá. E aquieta Paulo. E tranquiliza ele, dizendo, olha Paulo, você não chegou a tua hora. Não temas. Oh, aleluia. Importa que você vá lá, porque é lá que eu quero você. É assim comigo com você. Olha o valor que você tem, irmãos. Olha o valor. E Deus se compadece de nós. E Deus envia alguém para falar. E Deus usa a palavra. Você no teu devocional lê a Bíblia. Opa, Deus está falando comigo. Deus está falando, o irmão está me falando. Deus está usando você para falar comigo. E Deus, irmãos, olha só o valor que nós temos para Deus. E eu repito, a segunda coisa que nós devemos entender e aprender. Ele não só te livra, mas livra aqueles que estão com você. Assim como foi com Paulo. Quantos? 276. Ninguém, você já decorou. E hoje não é diferente. Eu e você somos servos de Deus. Eu e você somos filhos deles. Deus preservou a vida de todos daquele navio. Sabe, meu irmão, há muitas pessoas que estão sendo guardadas por Deus. Sabe por quê? Pelas tuas orações. Pelo que você ora. Sabe, aquela pessoa que você não esquece e ora no teu quarto. E que você ajoelha e pede para Deus, Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa. Senhor, vá lá, Senhor. Ele tem feito tantas coisas que desaprovam e que o Senhor se entristece. Mas, Pai, tenha misericórdia dessa vida, Pai. Tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Você pensa que Deus não ouve a tua oração? Oh, meu irmão.
Oh, irmão, não pense isso. Seria leviandade da nossa fé achar que Deus pensa isso, Deus não está ouvindo nada. Oh, irmãos, engana. Continue orando. Continue orando por aqueles teus amigos, da sua família. Continue dobrando os joelhos, dizendo, Senhor, vai lá, Pai, tenha misericórdia, guarda a vida deles. Até que eles se rendam aos teus pés, Senhor. Oh, glória. Louvado seja o Senhor, irmãos. Há muitos que estão sendo livrados, irmãos, pelas tuas súplicas, pelas tuas orações diariamente que você faz. Há muitos que estão sendo guardados por Deus, porque você tem orado por eles. Há muitos, pensa que não. Pensa que não. Hoje o Espírito Santo te diz para você, eu estou guardando aqueles lá que você tem orado. Eles já deveriam ter morrido, mas eu estou guardando eles, porque você tem orado por eles. Irmão, o Espírito Santo está dizendo hoje aqui, eu estou guardando, eu estou preservando eles, porque o meu servo, a minha serva tem orado, tem dobrado os joelhos e tem lembrado de alguém que está correndo risco de perder a sua alma. E o Senhor o que faz, irmão? O Senhor guarda. O Senhor guarda, irmãos. Oh, aleluia. Oh, irmãos. Irmãos, se dependesse do inimigo das nossas almas, irmãos, todos eles já estariam mortos. Inclusive você. Se dependesse do inimigo, se dependesse do adversário das nossas vidas, se dependesse daquele que tem um ódio grande de você, já teríamos totalmente sido ceifados da terra. Se dependesse dele, ele não pensaria duas vezes para ceifar a tua vida e da tua casa, da sua família. É um ser mau, um ser que quer acabar com aquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez de bom, ele quer destruir. Meus irmãos, não sei se você lembra de Jó, mas o desejo dele era acabar com a vida de Jó. Mas perceba que Deus antecipa ele, diz, olha, na vida dele não toca. Todas as outras coisas você pode mexer, tocar, mas na vida dele não. Oh, meu irmão. Mas na realidade o que Satanás queria era acabar com a vida de Jó, ceifá-lo da terra. Mas Deus falou, vamos lá em Jó, capítulo 1, 12. Deus disse, irmãos, eis que tudo quanto ele tem na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Ele já te antecipa o diabo já queria, vamos, acaba lá, dá cabo da vida dele, você vai ver. Não faça isso. Da vida dele você não toca. E aí o que ele faz? Satanás saiu da presença do Senhor. Então, irmãos, perceba como o Senhor, irmãos, ele cuida de nós. Graças a Deus que o poder não está nas mãos do nosso adversário. Graças a Deus que este poder de ceifar a vida não está nas mãos dele. Está nas mãos do nosso Senhor Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Perceba as pessoas que você mais ama, seus familiares e amigos, que estão constantemente em suas orações. Não estão? O Senhor, nosso Deus, ouve as tuas orações e os guarda também. Glória. Louvado seja Deus, irmãos. Eu sei que o teu desejo, o nosso desejo é que todos eles estivessem conosco aqui. Mas calma, tenha paciência. Um dia vai chegar a hora e o momento. Então somente continue orando por eles. Faça a tua parte. Não cesse de orar. Não desista. Não desanime. Não retroceda nem um passo sequer. Pelo contrário, aumente. Intensifique ainda mais as orações por eles, irmãos. Porque vai chegar um dia que a obra vai ser feita na vida deles. Amém? Quem crê? Oh, glória. Eu creio. Louvado seja Deus. Você verá a obra de Deus que Ele fará na vida dos teus amigos, da sua casa, da sua família. Portanto, não temas, não retroceda, não desanimes de orar, porque é exatamente isso que o inimigo quer, que você pare de orar. E aí ele vai lá, e tenta ceifar a vida dele. Não vamos parar, irmãos. Vamos continuar orando, intercedendo, Senhor. Vamos aumentar as nossas orações. Tenha misericórdia, Pai. Vá lá, Espírito Santo de Deus. Convença ele, Senhor. Convença ela, Pai. Convença, Senhor. Eu quero que eles venham se render aos teus pés. E todos nós entraremos na glória eterna junto. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, louvado seja Deus. Aquele navio estava à deriva, irmãos. O versículo 15... diz que eles não podiam contra o vento, né? O que está dizendo? E sendo arrebatado o navio e não pudemos navegar contra o vento. O vento estava demais, irmão. O vento eles já não conseguiam vencer na remada ali, não conseguiam mais, e estava à deriva.
Porque cedemos a sua força, e o que eles fizeram? E nos deixemos levar. Então eles não tinham mais nem força para navegar mais. O vento era tão forte, ó, vamos deixar. Vamos ficar à deriva mesmo. Não tem mais como a gente conseguir vencer o vento está forte demais. E aí o navio era tão forte e que eles deixaram por levar. Deixou levar a deriva, já não existe mais força, irmãos. Perceba, eu não sei se você consegue fazer a correlação e a analogia. Como o mundo está hoje, irmãos, está à deriva também. O mundo está à deriva, queridos. Está à deriva. É naufrágio, não tem mais. É cada vez mais se aprofundando nesse mar. Nesse imenso mar, o navio está afundando. Já está à deriva. As pessoas estão à sua própria sorte. Entregam a sua vida à própria sorte. Né? Não acredita, irmãos, que essa embarcação um dia vai dar de cara com uma rocha. E vai se desintegrar todinho. Eles não acreditam que o navio possa, então, afundar. Mas eles não estão vendo, mas está afundando. Porque não tem olhos espirituais para enxergar que o navio está afundando. E que eles estão indo junto com o navio, afogando, morrendo. Oh, Senhor. Há uma cegueira, irmãos, no mundo. Está tudo à deriva. Eles não percebem mais que não existe mais controle nesta embarcação. Já está comprometida, é ladeira abaixo. Não existe mais nenhuma chance de sobrevivência desse mar. O naufrágio é certo. A morte também. É por isso, irmãos, que nós devemos dar cada dia o valor para aquele que cuida de nós. Glória a Deus. Como é bom descansar e saber que o capitão do barco, ele sabe o que está fazendo. Glória. Como é bom descansar e saber que ele não vai deixar o navio afundar. Como é bom saber que o nosso capitão, a gente pode estar até dormindo lá no nosso aposento desse navio, que nós descansamos e tranquilizamos, porque ele é o dono do barco, e barco que ele está, nunca vai afundar. Oh, glória. Louvado seja Deus, irmãos. Devemos dar valor àquele que nos guarda, irmãos. Aquele que nos protege. Olha, não foi por acaso, nós lemos Salmo 145, ele cuida de nós. Ele cuida das nossas coisas. Como é bom, irmãos, descansar e saber que ele cuida de nós. Que ele não vai deixar a gente naufragar. Aleluia, Senhor. Pode estar a ventania que for, pode estar a tempestade que for na tua vida, meu irmão. Pode a embarcação estar à deriva, se ele estiver no barco. É sinônimo de tranquilidade, de paz. É ele que aquieta a tempestade no teu barco. É ele quem faz o vento cessar. Somente ele é quem faz isso, meus irmãos. Cremos cada vez mais, demos valor a esses momentos. A Deus, sabe como é precioso esses momentos. Às vezes as pessoas não dão valor àquilo que elas têm com elas. Elas querem comparar, como disse, com o mundo. Não, nós temos coisas valiosas muito maiores do que o mundo tem. Então, meu irmão, não confunda as coisas. Nós temos o que tem mais de precioso. Nós temos alguém que olha por nós, que cuida de nós, que se preocupa com nós, que nós temos valor para Ele. Glórias a Deus. Nunca se esqueça disso. Porém, irmãos, é importante também os amigos, familiares, aqueles que você ora todos os dias, é importante frisar. E saber muitas coisas também. É importante lembrar também. Se você puder ter a oportunidade, sempre lembre-os. Porque, irmãos, é importante a gente dizer isso aqui. Que todo conselho e a orientação que sai da tua boca deve ser seguidos. Todo o conselho que você dá a amigos, tudo que você fala para o bem deles. Sempre você vai falar para o bem. Você vai ali exortá-los para o bem. Você vai dar conselhos para o bem deles. Então, todo conselho e orientação que sai da sua boca, irmãos, deve ser acatado. Deve ser atendido. Porque além de vocês amá-los, vocês sabem o que existe dentro de vocês? Quem habita é o Espírito Santo do Senhor. Não é qualquer um que está falando. Não é um amigo. Quando você dá uma orientação e um conselho, é o Espírito Santo que está te usando para falar com aquela pessoa. Não entenda isso, irmãos. E aí, perceba, havia algumas orientações e conselhos de Paulo nesse próprio texto. Paulo deu orientações
de como eles deveriam se comportar naquele navio. Paulo dá, você percebe até olha os detalhes do texto. Paulo dá orientações, irmãos, para aquelas pessoas. E esses conselhos precisavam ser seguidos. Para que houvesse a preservação da vida deles, eles precisavam seguir essas orientações, esses conselhos. Paulo deixou bem claro para o centurião, versículo 32 e 31. Paulo, o que diz para o centurião, irmãos, e aos soldados? Olha a orientação. Versículo 31 e 32. O que ele disse para ele? O que estava acontecendo? Eles estavam querendo, né, colocar o bote lá, sair, né, embora, deixar os outros para trás, estavam lá fazendo os seus planos. Mas aí Paulo, pelo Espírito Santo, vai falar com ele. Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Ah, então tem condição, tem que ouvir a orientação, tem que ouvir e acatar, irmãos, daquele que está com o Espírito Santo, daquele que tem a prerrogativa, que está ali, irmãos, é temente a Deus. Perceba isso, irmãos, olha que coisa interessante. E aí o que os soldados fazem? Eles vão desobedecer a ordem? Não, o que eles fazem? Ele cortou lá, cortou os cabos do batel e deixou cair. Não, ninguém vai sair do navio. Ninguém vai sair. Vamos acatar a orientação dele. Ele tem a razão. No começo, você vê o texto, eles não quiseram ouvir a Paulo. Mas de agora, a coisa está apertando. Eles estão vendo que Paulo tem a direção daquele que vive eternamente. Oh, glória! Então, irmãos, versículo 34. Mais uma orientação de Paulo. O que ele fala? Está todo mundo com fome, há muito tempo sem comer. E ele mais uma vez vai falar, exortar a todos eles. O que ele fala? Ó, comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. E aí, mais uma vez, a promessa que o anjo fez para ele, ó, porque nenhum cabelo da vossa cabeça cairá, de qualquer de vós. Glória. Então ele confirma. Então, irmãos, perceba, orientações que Paulo deu, e que se não fossem ouvidas, toda aquela tripulação teria perdido a vida. E aí, meus irmãos, o que acham? Quantas as vezes você tem sido ouvido pelos seus amigos? Quantas foram as vezes que os teus amigos, os teus parentes, os teus familiares deram ouvido para o que você fala, para o conselho que você deu? Quantas vezes? Coloca aí as palmas das suas mãos. Mão, acho que vence, né? 10. Quantas mais 10? Alguns aí, mais de 11, 20 vezes têm falado. Ninguém acata o teu conselho, a tua direção, que não é tua, repita, é do Espírito Santo. Quantos, irmãos? Quantas vezes você fala, mas as pessoas não te ouvem? Mas as pessoas não dão ouvidos ao que você fala. O conselho que você dá para elas, irmãos, é como se você entra aqui e sai pelo outro lado. Quantas vezes isso não já aconteceu com você, meu irmão? Né? Ah, meus irmãos, oremos, meus irmãos, para que ao menos eles nos ouçam. Oremos para que ao menos eles ouçam que aquilo que nós estamos falando não vem de nós, mas vem do Santo Espírito de Deus. Continue orando, irmãos. Porque quem tem o Senhor tem o Espírito e pode ser sábio nos seus conselhos, pode ajudar, irmãos, mas nós não somos ouvidos, infelizmente. E muitas vezes nós não somos ouvidos. Mas, irmãos, a gente tem que continuar falando, dando conselho, porque os tripulantes daquele navio acataram a direção de Paulo. Pode ser morar, mas eles acataram a direção de Paulo. Por isso eles viveram, irmãos. Por isso, irmãos, nós devemos intensificar nossas orações para que tanto eles quebrem esse coração de pedra e esses ouvidos que parece que não ouvem, mas não acatam, não seguem o conselho, mas nós vamos continuar, não vamos desistir, meus irmãos, porque nós, quantos vivemos, nós precisamos aconselhar, nós precisamos dar a direção para essas pessoas que estão, irmãos, naufragando nesse tempo a qual nós vivemos. Amém, meus irmãos? O capitão dos capitães, qual é o desejo deles? Que alguém se pereça? Não. Perceba que naquele navio ninguém perdeu a vida. A vontade de Deus para a humanidade, para o mundo, é que alguém perca a vida? É que alguém perca a vida eterna, né, irmãos? Nós estamos falando. A vontade de Deus qual é, irmãos? É que ninguém se perca, não é? Perceba, irmãos, que o capitão dos capitães, o que o Senhor quer fazer? Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos de algo muito pior do que um naufrágio, né? Ele quer salvar a todos, irmãos, da morte eterna. Por isso nós não devemos desistir de ninguém. Continuar em oração, pelejando, marchando, fazendo cada vez mais, irmãos, a nossa parte, para que então essas pessoas possam então abrir o seu coração e possam então entender a obra que o Senhor quer fazer na vida deles. Amém, irmãos? Ore todos os dias com fé, mais fé, cada dia mais. Ora e você vai ver que o milagre vai acontecer. Irmãos, o mal sempre estará nos rondando, não é? O mal é fato. O Senhor diz. Pedro fala, ele ruge como um leão, né? Ele vai sempre estar nos rondando, o mal. Não duvide disso.
O mal, ele sempre vai estar ali do teu lado, irmãos. Olha, perceba isso, é muito sério. Ele sempre vai tentar te desanimar, ele vai sempre tentar tirar a esperança, meus irmãos. Ele vai sempre tentar jogar você para baixo, dizendo que os seus familiares são dele, que seus amigos já são dele, tudo está acabado, não adianta você orar. Quantas vezes ele não sopra no teu ouvido, ali, não adianta nem mais você orar. Ali já era, não tem mais jeito, por que ainda você está orando? Às vezes ele vem, está do teu lado, sopra no teu ouvido, e você o que tem que fazer, irmãos? Fecha, tapa e diz, repreenda, Satanás, porque eu vou continuar orando, e a salvação vai chegar na minha casa. Então, irmãos, perceba, ele vai estar sempre ali. Você não precisa e não pode jamais dar ouvidos para ele, irmãos, porque é isso que ele quer. Fazer você desanimar, parar de orar. E aí, parando de orar, as coisas vão se piorando, vai se piorando. E aí, irmãos, você sabe o que vai acontecer. Lembre-se, irmãos, de que é quando não existe mais saída. E quando ele diz, aquele não tem mais jeito, é aí que ele tem. É aí que aquele tem. Aquele mais difícil que você olha para ele e fala, ixi, aquele está muito difícil. Ixi, como pode ter misericórdia, Senhor? Eu não vejo esperança pelos olhos humanos. Mas aí você entende, é agora que o Senhor age, é no impossível que ele faz. E ali, quando você vai ver, ele resgata, a pessoa está ali renovada, né, transformada por Deus, irmãos. Olha aí o milagre. Quantas pessoas você não já ouviu um milagre acontecer, né? Quantas pessoas você já não viu Deus transformar? Olha aí para você mesmo, olha o que Deus fez na tua vida, na tua história, olha como Ele mudou a minha. Oh, glórias ao Senhor, irmãos. Então, Deus, nada é impossível, irmãos. Deus faz e transforma a vida de uma pessoa, amém, irmãos? Glórias a Deus. Lembre-se que quando não existe saída, é dele que vem o nosso refúgio, não é, irmãos? Você lembra de Salmos 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, meu irmão. A Teresa está ligada. Socorro bem presente na hora, irmão, da angústia. Oh, glória! Enquanto não houver saída, enquanto você acha que não tem saída, pai, acabou para mim, eu estou já sem esperança de vida, os meus familiares também, é aí que Deus vem, Ele é o teu refúgio, é o nosso. O salmista não fala nem ele fala, Ele é o nosso refúgio, é a fortaleza, irmãos, Ele vem no socorro. Socorro vem quando você tanto mais precisa, não é? Então o socorro vem para você, oh glória, Ele te socorre na hora da angústia, na hora daquilo que você mais precisa, Ele vem te amparar e te resgata, glórias a Deus. Aleluia, irmão. Glórias a Deus. Olha que lindo, irmãos. Deus é bom demais. Meus irmãos, é Ele quem deu refúgio para Noé, não foi? Quando a terra foi dizimada por águas. Quem foi que deu refúgio para Noé e sua família? Foi o Senhor Deus. Ele deu refúgio para Ló. Quando estava saindo ali da cidade de Sodoma e Gomorra, mesmo Ló não querendo sair da cidade, mesmo Ló dando várias desculpas, meu Senhor, perdoa. Aí vai lá para o genro, prepara aí, daí deu risada na cara dele, mas o próprio Ló estava preso a algumas coisas ali que ele conquistou, e que eram muitas coisas, e o anjo vai, enquanto você não for, nós não vamos poder destruir a cidade, então, meu Senhor, deixa que eu fique em Zoar, porque é uma cidade pequena, né? Então vai, Ló, para lá, mas saia de Sodoma e Gomorra, porque a destruição virá. E aí o que aconteceu? Destruir. Enquanto ele não saiu, a destruição não aconteceu, irmãos. Então o Senhor livrou Ló, livrou as suas filhas. E quem estava preocupado com os bens materiais, pereceu. Já não existia mais. E eles ali, todos aqueles foram para frente e foram ali salvos por Deus. Então Noé foi salvo, Ló foi salvo, Paulo foi salvo nesse naufrágio junto com todas aquelas 276 pessoas, meus irmãos, glórias a Deus. Resumindo, todos aqueles foram salvos. E o desejo do nosso Deus também é que todos sejam salvos. Aleluia, irmãos, glórias a Deus. Que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2 e 4 mostra qual é o verdadeiro desejo de Deus, você sabe de cor, que deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens. Ele quer e deseja e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso. Da verdade. Porque hoje, irmãos, impera o engano, a mentira. E o Senhor quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Onde está a verdade? É na palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Irmãos, Ele não esquece de ninguém também. Oh, meus irmãos, Ele não esquece de ninguém. Você entende que o Senhor é tão amoroso e tão grande em misericórdia e amor que Ele não esquece de ninguém. Você já parou para pensar que Ele não esquece de ninguém porque Ele deu o seu único filho para morrer por todos? E Deus não esquece de ninguém. Isaías 49, 15, Ele fala que ainda que a mãe se esquecesse do seu filho que ainda mama, Ele, irmãos, não vai esquecer. Ainda que os seres humanos, o maior amor que existe, irmãos, é com a mãe para um filho, não é?
Imaginou? Então ele dá o pior cenário. Ele diz, olha, ainda que isso aconteça, ainda que o maior amor que exista na terra se rompa e que não existe mais, se esqueça dele. Se a mãe esquece do filho, eu, todavia, não vou me esquecer, diz o Senhor. Irmãos, glórias ao Senhor, irmãos. Creia nisso, queridos. O Senhor não esquece de ninguém e só vai ficar para trás quem realmente quiser ficar. Irmãos. Amém? Mas vamos continuar orando, queridos irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas aí a gente tem que se encerrar aqui. Mas eu sei que o Senhor falou com o teu coração hoje. Amém? O Senhor falou com todos nós hoje aqui. Dizendo para nós que existe um refúgio sim para todos nós. Existe um refúgio para todos. E que Deus tanto livra nós como livra aqueles que estão contigo. Basta que você persevere, ore e continue orando. Basta que você não se esqueça, não retroceda e continue orando por todos. Amém, irmãos? Eu disse que eu ia chegar pelo menos no primeiro. Eles chegam numa ilha, eles estão salvos, né? Eles entram e chegam à terra seca. O navio foi partido ao meio e acabou, desintegrou. Mas eles chegam na terra com vida. Chega com vida na terra, não é? A ilha se chamava Malta. Era bárbaros. Bárbaros são... Os gregos reconheciam bárbaros como pessoas que não falavam a língua deles. Mas não tem problema. Perceba que o nome da ilha é Malta. Se você for no original fenício, que é o nome que é original da palavra, a palavra significa refúgio. Glória a Deus. Refúgio. O Senhor prometeu refúgio para todos aqueles. E eles chegaram refugiados ali naquela terra. Deus prometeu e cumpriu. Ele disse que nenhuma daquelas pessoas iria morrer. Foi o que aconteceu, ninguém morreu, não é? Ele não deseja que ninguém morra. Nós estamos referindo agora não a uma morte física, mas a uma morte espiritual. Ele não deseja que ninguém se perca. Mas para isso acontecer, deve-se atentar a seguir orientações de vocês mesmos para pessoas que não conhecem o Senhor. Vocês têm um Espírito, vocês têm o Senhor. A sabedoria do Senhor está sobre vocês. Para chegar firme à terra, a vida eterna, é necessário seguir orientações do próprio Senhor, que através de nós vai ao mundo. E que se não se acata essas direções, se não dão valor, se não coloca em prática, é muito difícil que se chegue, irmãos, ao plano final, que é o que o Senhor quer, salvar essa vida. E que você continue perseverando, não desista de todos que você conhece, continue orando. As pessoas devem se entregar o mais rápido possível o caminho das suas vidas ao maior dos capitães, que é o Senhor Jesus. Deve se submeter às orientações do Espírito Santo para a conservação da vida. E se você percebeu, o navio sobrou alguma coisa? Ele foi totalmente partido ao meio. A batalha abriu ao meio. Acabou, se desintegrou. Tanto é que os soldados queriam matar a todos, mas olha, os que sabem nadar vão nadando. Mas os que não, vão nas partes que sobrou do navio. Então vão eles chegar até a terra. Mas isso, o navio, a parte ao meio, acabou o navio. O que isso significa, queridos irmãos? As coisas materiais não importam. O que nós temos hoje na terra não vale nada. Deixa acabar. O que vale mesmo para Deus é a vida que foi salva. É as vidas que estão sendo salvas. É a alma, é a nossa vida, é a alma nossa. As materiais, deixa acabar, deixa desintegrar. Tanto é que não sobrou nada do navio, não foi? Então o que importa é a vida. 276 pessoas viveram depois de um naufrágio que não existia mais esperança. O que significa hoje para mim e para você? Continue buscando a Deus em primeiro lugar. E tudo demais Ele vai fazer tudo lá. Não se apegue às coisas dessa vida, irmãos. Se apegue à sua alma e o que você tem de melhor, mais valor na tua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?